Quais os principais problemas detectados pela oftalmologia? A diabetes pode causar problema de vista? Para dar conta desses temas e de outros, nós temos no dia de hoje o Emerson Alvim de Lima, que tem graduação em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, pós-graduação em Clínica dos Olhos pela Santa Casa de Belo Horizonte e também Retina e Vitreoimagem também pela Clínica de Santa Casa de Belo Horizonte e é especialista em oftalmologia pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e nós estamos começando o nosso UFOP Entrevista de hoje. Emerson, antes de mais nada, muito obrigado pela tua presença. E se tem um assunto que eu acho que é de interesse bem grande de muita gente, a começar por mim, porque eu uso óculos, é exatamente a questão dos problemas de vista no Brasil, que você, por tudo que eu já vi aqui, você estuda já há bastante tempo, não só é um profissional da área, mas também um estudioso disso. Eu queria que você começasse a discorrer quais os problemas que você identifica como os mais graves ou os mais que têm maior incidência. E mais uma vez, obrigado pela tua presença. Prazer estar aqui. Nós podemos começar ao nascimento, né? A pessoa quando nasce, ela já vem ao mundo, o olhinho já vem preparado para desenvolver a visão. São várias as doenças que afetam uma criança ao nascimento. Então o primeiro exame oftalmológico, a primeira avaliação oftalmológica tem que ser ao nascimento, que é o teste do olhinho. É um exame que é feito na rede pública, um exame que é feito no hospital logo após o nascimento, e se não foi feito, a mãe deve levar essa criança para fazer esse teste do olhinho. Olha, admito minha completa ignorância, eu conhecia o teste do pezinho, o teste do olhinho não. O teste admito, sem constrangimento. Sim, o teste do olhinho muita gente não conhecia, vamos passar a conhecer agora. Sim. É um programa feito pelo Conselho Brasileiro de Medicina, junto com o Conselho de Pediatria, para estimular o exame dos olhos nas crianças. Existia antigamente uma conduta, a maioria das pessoas procuravam o oftalmologista quando a criança entrava no período escolar, né? Ia para a escola, tinha dificuldade, a professora notava dificuldade, encaminhava para o oftalmologista. Isso está errado. Tem que procurar levar o oftalmologista ao nascimento, porque muitas doenças são detectadas ainda na infância e tem correção dessas doenças para a criança poder desenvolver essa visão ao longo da vida. E como consiste esse teste do olhinho? O teste do olhinho é um teste bem simples, é um teste que não usa colírio, não usa nada, é para a gente ver se a luz está entrando dentro do olho da criança. Okay. Porque se a luz não estiver entrando dentro do olho da criança, não tem como estimular as células do olho para começar a enxergar. Está vindo a vida, quem enxerga é o cérebro, né? Então o estímulo tem que chegar no olho, ir para o cérebro e a criança começar a aprender a enxergar. A criança ela desenvolve a visão até os 7 anos de idade. Então a gente tem que acompanhar nesse período, é o período principal de acompanhamento da visão da criança. Existem alguns sintomas que podem ser detectados pelos pais que poderiam indicar que a criança, não digo evidentemente a ausência de visão, isso aí me parece um tanto óbvio, mas algum problema na visão? Sim. Nesse momento da infância? Sim. É muito comum, é até importante, às vezes a criança não foi levada ao oftalmologista, ou foi, e estava tudo normal, e de repente tira uma fotografia de uma criança, a fotografia dá aquele reflexo vermelho, aquele olho vermelho, né? E aí uma criança com olhinho vermelho, outro olhinho de outra cor, um olhinho branquinho. Isso aí é um sinal de que tem alguma coisa errada. Pode até não ter, pode ser às vezes o reflexo ali que deu errado, mas uma fotografia pode identificar um problema oftalmológico. Interessante isso. Isso. Um olhinho torto, uma criança que nasceu e está apresentando o estrabismo. Hoje em dia as pessoas têm mais preocupação, quando percebe isso já leva ao oftalmologista, né? Isso pode acarretar uma baixa de visão na criança e os pais têm que ficar atentos, né? Com a criança em casa, vendo como é que está a visão, vendo se está enxergando bem. E geralmente os pais percebem que a criança está tendo algum grau de dificuldade e procura o oftalmologista. Mas hoje em dia, com esse estímulo de levar a criança logo ao nascimento, já facilita muito, porque no consultório o médico já vai explicar, fazer o teste do olhinho e orientar o que deve ser feito a seguir, que é o acompanhamento anual, pelo menos até os 7 anos de idade. Esse é o teste do olhinho. É porque nós começamos com
para falar sobre os problemas oftalmológicos. Então vamos ao nascimento, né? Sim, perfeito. Não, e isso da fotografia eu achei interessantíssimo, porque é uma coisa relativamente simples e que pode, lógico, você bate a foto, todos nós estamos acostumados a isso. Sim. Os olhos ficam vermelhos e tal, aquela coisa. E aí se tem essa diferença, tem alguma coisa errada. Pode ser um mero reflexo, porém não custa nada. Uma coisa mais séria. Por exemplo, a catarata congênita. A criança nasce com a catarata, e aí a catarata impede que essa luz entre para dentro do olho. Aproveitando já que você citou, o que é uma catarata na vista? Ótima pergunta. Todo mundo tem uma lente dentro do olho. Nós nascemos com essa lente dentro do olho. Essa lente chama cristalino. Ela tem o nome de cristalino por ser transparente. Essa lente que faz com que a imagem chegue na retina, que é a região do olho que enxerga, que vai ser estimulada para levar o estímulo ao cérebro. Essa lente dentro do olho que chama cristalina, ela perde a transparência. Quando ela está opaca, ela está escura, ela passa a ser chamada de catarata. Passa a ser um cristalino com catarata. Ele está sem transparência. Isso é a catarata, é um defeito na lente que a gente tem dentro do olho que se chama cristalino. Uma criança pode nascer com catarata congênita, a criança já nasceu com essa lente sem estar transparente, e ela deve ser tratada. E essa lente ela pode ir opacificando no decorrer da vida por vários motivos. O mais comum é a idade, muita luz ultravioleta, muito sol que nós tomamos, e uma série de fatores que podem influenciar, e essa lente perde a transparência. Isso é a catarata. E é uma doença muito comum? Muito comum. É uma doença que todo mundo terá. Nós todos teremos cataratas. Só não tem catarata quem morre antes. Todo mundo tem catarata. É igual cabelo branco. Um dia você vai ter. Essa comparação eu nunca tinha ouvido. É a primeira vez que eu ouço uma comparação. Mas é uma brincadeira. As pessoas às vezes entram e falam assim, mas eu já estou com catarata, né? Chega com uma pessoa com 60, 70, 80, qualquer idade. Chega, eu já estou com catarata, assim. É igual cabelo branco, uma hora, né? Nossa, ela chega. A catarata não tem problema nenhum. A catarata hoje em dia é uma cirurgia segura, é uma cirurgia que retira esse cristalino e a gente implanta uma lente artificial dentro do olho. A visão é restabelecida, é um tratamento cirúrgico, né? Não existe ainda tratamento clínico, não existe remédio, colírio que melhore uma catarata. Mas é uma cirurgia maravilhosa e pode ser feita em qualquer idade. Uma criança que necessite faz numa criança, um adulto faz num adulto, uma pessoa mais idosa faz a cirurgia numa pessoa mais idosa. É uma doença que vai acometer todo mundo. É o envelhecimento do cristalino, para ficar mais. E a intervenção cirúrgica, conforme você acabou de dizer, então é absolutamente simples. Simples, ela não tem nada. Ela é muito complexa. Ela é segura. Não, sim, desculpe, perdão. Mas é um termo muito... É que você falou simples no sentido que seja comum de fazer. Comum de fazer. É uma cirurgia segura. É uma cirurgia feita com uma rapidez muito grande. Hoje em dia, com 30 minutos, 20 minutos, às vezes até menos, a gente consegue realizar uma cirurgia de catarata. Mas ela é muito complexa, né? A gente tem que entrar dentro do olho, retirar essa lente, implantar uma segunda lente no local. Mas como a tecnologia está bem avançada, essa área está bem avançada na oftalmologia, o índice de insucesso numa cirurgia dessa é muito pequeno. Então a gente considera uma cirurgia extremamente segura, a cirurgia de catarata. O que confunde às vezes a segurança com simplicidade. Eu usei realmente muito mal a palavra, mas eu quis dizer, na minha cabeça, simples nesse sentido, quer dizer, de ser algo que já entra na rotina médica, quer dizer, não tem... Sim. Mas é até um termo... Que lógico, uma intervenção cirúrgica é uma intervenção. Muitos médicos usam esse termo. Falam, é uma cirurgia simples. Não é simples. É porque pode confundir. E nessa região Ouro Preto, Mariana, isso é comum, não tem em qualquer hospital, ou melhor, boa parte dos hospitais aqui. Sim, aqui em Mariana é realizada a cirurgia, tem um oftalmologista mariano que realiza, Dr. Altaci. Aqui em Ouro Preto sou eu que realizo, na Santa Casa. Então a nossa região aqui, nós realizamos cirurgia de catarata, é uma cirurgia que é feita sem nenhum problema. E aproveitando, já que estamos falando da região, antes da gente voltar à lista de doenças, o clima da região, ele pode interferir na visão? Sim. Seja ele seco ou úmido demais? Sim. Quer dizer... Sim. E em que nível é essa influência? O olho ele precisa estar úmido, ele precisa estar lubrificado. A gente precisa de uma lubrificação completa. Um olho saudável, quando a luz chega no olho, a imagem chega no olho,
O primeiro local que ela encontra é o filme lacrimal, é a lágrima da gente, forma um filme transparente na frente da córnea, e isso é primordial para uma boa qualidade de visão. Então, num clima seco, esse filme lacrimal ele está prejudicado. Ou falta lágrima, a pessoa tem às vezes o olho seco por falta de lágrima, ou às vezes ela tem o olho seco porque essa lágrima evapora com facilidade. Existe às vezes uma facilidade em evaporar. Aí o tema é longo, eu posso explicar, tem como explicar os motivos em cada situação, né? Mas o importante é a pessoa entender que com o clima seco, com a falta dessa lubrificação nos olhos, pode iniciar uma série de sintomas nos olhos, inclusive baixa de visão, a pessoa com dificuldade para enxergar pelo olho seco, pelo ressecamento ocular. E aí uma pergunta bem de leigo mesmo. Percebendo que o clima está seco, até porque a gente percebe pela pele, né? Quer dizer, rachaduras na pele, eu tenho muitos nas mãos e tal, então claramente eu percebo isso. Se eu sinto a vista irritada, basta eu comprar um simples colírio na farmácia ou é de bom tom que eu vá procurar no oftalmologista? Esses colírios lubrificantes, eles são vendidos na farmácia sem necessidade de receita médica. Uhum. A pessoa que está tendo uma queixa oftalmológica, ela deve procurar seu oftalmologista para tirar a dúvida, né? Uhum. Geralmente os meus pacientes, os pacientes dos oftalmologistas, eles já são orientados com relação ao olho seco. O clima resseca, ele já tem um olho seco, a gente já sugere algumas lágrimas artificiais, alguns lubrificantes, e essa pessoa vai na farmácia, compra e utiliza. A pessoa que já sabe, já tem um diagnóstico e já conhece, ela não tem necessidade de todas as vezes que sentiu o problema ir ao oftalmologista para olhar. Ela vai usar a lágrima artificial que foi prescrita para ela. A gente tem que avaliar, porque às vezes o olho seco ele começa com uma irritação ocular, o olho mais vermelho, uma coceira às vezes nos olhos, a pessoa sente o olho com a sensação de areia arranhando, e existem várias doenças que têm o mesmo sintoma, são doenças parecidas. Sim, mas a minha pergunta era nos seguintes termos. Eu talvez não a tenha formulado da maneira correta. Eu sei perfeitamente que o clima está seco, por exemplo, em Ouro Preto, percebo isso pela minha pele, pelos dedos. E se está a vista irritada? Pode usar o lubrificante, pode. Compro agora é lógico, se isso passa uma semana, o problema continua. Sim, aí sintomas, procurar o oftalmologista. Reza a boa tradição que eu tenho que procurar um médico, né, um oftalmologista. Isso é muito comum na região. A gente recebe a pessoa no consultório já em uso do colírio lubrificante. Né? Existe uma tendência muito grande das pessoas comprarem um colírio descongestionante e não lubrificante. O colírio descongestionante é aquele que clareia os olhos. Ele não serve para lubrificar, ele não tem um componente de lubrificação. Então é muito comum quando a pessoa procura a farmácia, eles às vezes vendem um colírio descongestionante, não um colírio lubrificante. Então apenas a pessoa tem que tomar esse cuidado. Tem que tomar esse cuidado. Por isso que é importante, às vezes, uma não, claro. Agora, e o inverso? E um clima úmido demais, isso tem problema para a vista ou não? O clima úmido é excelente. Um clima úmido ele pode causar outros problemas, né? Mas a umidade, para os olhos, ela é muito boa, não tem nenhum problema. Numa situação, no verão, um clima bem úmido no verão, existe o que pode acontecer muito é a disseminação de vírus, né? Conjuntivite viral, e aí transmite de uma pessoa para outra com uma facilidade muito grande. As pessoas saem à rua, fica muito em contato com as outras pessoas, e isso transmite a doença, a conjuntivite viral. E aí a transmissão aumenta. Mas não que a umidade leve a isso, né? É só a situação. Entendi. Né? Bom, eu ia colocar isso, já estava na pauta da lista aqui de perguntas, mas já que você já citou a conjuntivite, então existem dois tipos de conjuntivite? Existem vários tipos de conjuntivite. Né? As mais comuns, então. A conjuntivite é a inflamação da conjuntiva. Conjuntiva é essa parte que fica vermelha nos olhos, né? Quando fica irritada. É uma parte bem vascularizada, tem bastante vaso sanguíneo chegando. Então, qualquer irritação nessa conjuntiva a gente chama de conjuntivite, é um termo genérico. E aí essa conjuntivite ela pode ser proveniente de uma alergia, uma conjuntivite alérgica, pode ser proveniente de uma conjuntivite bacteriana, por exemplo, uma infecção bacteriana tem que ser tratada com colírio, com antibiótico, pode ser proveniente de um problema viral, uma virose, então uma conjuntivite viral. E existem vários tipos, né? Uma pessoa caiu algum produto químico, irritou os olhos,
vai ter uma irritação dessa conjuntiva, vai dar uma conjuntivite provocada pelo componente químico que irritou os olhos. Então existem vários tipos de conjuntivite. A gente tem que analisar cada caso para poder diferenciar qual é a conjuntivite. A mais comum, aquela conjuntivite que as pessoas mais têm queixas, que todo mundo conhece, é a conjuntivite viral. É aquele olho inchado, vermelho, sensação de areia, às vezes com um pouco de secreção pela manhã. A maioria das vezes é viral, basta limpeza com soro fisiológico, lavar bem os olhos, limpar e ela resolve sozinha. Se não resolver, procurar o oftalmologista. Eu me lembro que eu era criança, engraçado você estar falando isso, e aí é uma coisa de cultura popular e até aproveitando, e olha que nesses anos todos nunca me veio à mente perguntar isso para o meu oftalmologista, ou aquele oftalmologista que eu estivesse me consultando. Quando a pessoa tem a conjuntivite, eu me lembro de pessoas que falavam assim, não pode deixar encostar sabão na vista. Isso é mera lenda urbana popular. Não mera tem... lenda, eu não sei se você já ouviu essas ninguém histórias. Vai colocar sabão no sim, mas é lógico, sabão na vista é claro que vai arder para burro, isso aí não tenho dúvida. Agora, especificamente, eu me lembro de ouvir histórias da pessoa estar com conjuntivite, e aí vinha com não pode encostar sabão, sei lá o que. Eu falei, meu Deus, a pessoa ficar cega. Não tem. O sabão vai irritar mais os olhos, né? Sim, aí é lógico, vai arder muito mais. Mas a gente até usa algumas limpezas, shampoo neutro, um shampoozinho próprio para limpar os olhos, né? Uhum. E a gente utiliza, às vezes, em alguns casos, uma blefarite, uma inflamação uma conjuntivite com uma blefarite, que é uma inflamação dos cílios. Às vezes a gente prescreve um lubrificante, que é um shampoozinho, não deixa de ser um sabão, né? Para poder limpar os olhos. Não tem problema nenhum, não. Mas ninguém vai jogar sabão no olho, não. Agora, ainda na conjuntivite viral, não há muito o que fazer, quer dizer, a não ser você lavar as mãos sempre. Lavar as mãos sempre, cuidar, porque na medida que uma pessoa põe uma toalha que ela limpe a vista, e você... Importantíssimo. E você pega essa toalha e faça a mesma coisa. Importantíssimo. O vírus, ele não pula de um olho para o outro. Ele tem que ter um meio para levar ele do olho de uma pessoa para o olho da outra pessoa. O principal meio são as mãos da gente. A gente coça o olho, esquece de passar o álcool, de lavar as mãos com água, com sabão, e aí toca num copo, numa toalha, enxuga a mão numa toalha, e aí a outra pessoa que não está com a doença toca naquele copo, passa aquele vírus para a mão dela, ela coça o olho, pegou a conjuntivite. Então é importante a pessoa que tem a conjuntivite, ela lembrar que é ela que transmite para outra pessoa. Ela é que passa a conjuntivite para outra pessoa. Então ela é que tem que tomar o cuidado de não transmitir aquela doença que está com ela. Então ela tem que lavar as mãos, manter limpeza, separar a toalha de rosto, separar as toalhas, separar travesseiro, para não passar. É muito comum a pessoa chega em casa com conjuntivite e depois vem a família inteira com conjuntivite. Não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Eu trabalho no meu consultório, recebo gente com conjuntivite todos os dias, aos montes, e não pego conjuntivite. Porque eu tenho cuidado, já posso examinar, lavar minhas mãos, cuidar, limpar o local. É isso que a pessoa tem que fazer. A pessoa tem que cuidar para não transmitir essa doença. E uma curiosidade, além da, obviamente, conjuntivite viral, alguma outra irritação, algum outro problema ou doença na vista que também seja por vírus? Sim. Que você, só já que estamos falando de vírus, que provoca conjuntivite, algum outro tipo de problema de doença? Nós temos muitas doenças nos olhos. O olho apesar de pequeno, é enorme. O olho, a parte interna do olho, onde tem a retina, a coroide, a parte interna, ela pode ser acometida por diversas doenças. Sim, pensando nos vírus. Pensando nos vírus. Ela pode ser acometida por vírus, ela pode ser acometida por bactéria, ela pode ser acometida por várias outras doenças. Vou dar um exemplo, uma coisa mais comum. A gente pode ter uma doença herpética, que é o vírus da herpes, pode atingir o olho em qualquer local. Ele pode atingir o olho na córnea, causando uma conjuntivite, uma ceratite na córnea dessa pessoa. A pessoa pode ter uma uveíte pelo vírus da herpes, que é mais interno. Então, assim, existem várias doenças que podem acometer o olho em várias regiões do olho, não é? A conjuntiva, a parte externa do olho, que é essa conjuntiva, ela a pessoa identifica com mais facilidade, né? Porque irrita, fica vermelho. Quando é a parte interna acometida, acomete mais a visão, a qualidade da visão. A pessoa às vezes tem uma baixa de visão, e aí ela procura o oftalmologista, ninguém fica com isso no olho.
A pessoa, na hora que percebe que piorou a visão, procura o oftalmologista, ele vai examinar internamente e vai fazer o diagnóstico necessário para poder tratar. Pode sim acometer a parte interna. O próprio vírus da conjuntivite, o adenovírus mais específico, né, que é um vírus bem comum na gripe, ele pode acometer a córnea da pessoa após uma conjuntivite, causar umas opacidades na córnea, atrapalhando a visão da pessoa. Ah, tá, tô entendendo. Quer dizer, isso é como se fosse um desdobramento da conjuntivite. Isso, como se fosse uma complicação, uma intercorrência dela. Então a pessoa pega uma conjuntivite, uma coisa simples, uma coisa que teoricamente não tem problema nenhum, e esse vírus, que teoricamente é só limpeza, e ele vai melhorar, ele entra no olho, ele entra na córnea, e ele começa a causar um prejuízo para a visão da pessoa. Então existem as complicações da conjuntivite. Entendi. Bom, Emerson, a gente vai ter que... Já estamos chegando perto do final do nosso primeiro bloco e a conversa está interessantíssima, é claro. Eu estou aprendendo aqui e fico muito feliz quando eu aprendo com essas nossas conversas aqui do FOP Entrevista. Nós vamos dar um intervalo rapidinho do nosso programa, que tem a produção do Danilo Lonato, Eliene Santos, Fernanda Marques e Gabriela Telésforo, a sonoplastia do Cimei Godeirinha e a direção geral é do Chico Dyer. O programa de hoje tem Emerson Alvim de Lima, que é graduado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, tem pós-graduação em Clínica dos Olhos da Santa Casa de Belo Horizonte, também na Santa Casa de BH, outra pós em Retina e Vítreo e Imagem, e por fim é especialista em oftalmologia pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Daqui a pouco a gente volta. Eu sou Antônio Marcelo Jackson no nosso UFOP Entrevista. Estamos de volta com o nosso UFOP Entrevista de hoje com Emerson Alvim de Lima, que é médico da Santa Casa de Misericórdia aqui de Ouro Preto. E, Emerson, nós já tratamos diversos assuntos no primeiro bloco, e tem uma coisa que, é claro, até porque me interessa diretamente, que é um negócio chamado óculos, né? Que eu uso desde os 8 anos de idade. Tenho 49, então lá se vão 41 anos de uso contínuo de lentes. Queria que você falasse um pouquinho de óculos e uma outra coisa também, e aí novamente o ouvinte vai me perdoar, mas meu interesse direto, eu sou professor da universidade, aquele que nos ouve sabe disso, e computador é uma coisa que está no meu dia a dia, eu uso de forma absurdamente sistemática, porque inclusive eu trabalho com ensino à distância e tal. Eu queria que você falasse um pouco dessas duas coisas, óculos e, outro lado, essa quantidade de aparelhos que hoje em dia são usados e que usam e abusam da vista, né? Isso, a tecnologia. Bom, em primeiro lugar, o olho foi feito para ser usado. Quanto mais a gente usar, melhor. Então nós temos que enxergar, temos que usar, não tem problema nenhum forçar para poder enxergar, para poder olhar um computador, para poder ler. Vou falar isso aí, vou explicar isso aí direitinho. Em relação a óculos, a pessoa ela tem uma dificuldade para poder enxergar. A imagem fica um pouco embaçada. O óculos nada mais é do que a correção, do que o foco nessa imagem. A gente vai lá, prescreve um óculos para poder corrigir o foco na imagem. Existem vários defeitos nesse foco, que as pessoas conhecem bem, que é a miopia, o astigmatismo, a hipermetropia. E existe o probleminha da vista cansada, que é a presbiopia. As pessoas têm uma preocupação muito grande com relação a óculos. O óculos é para a pessoa enxergar melhor. Vai ao oftalmologista, ele detecta aquele problema de visão, aquela dificuldade na imagem que está um pouquinho torta, um pouquinho embaçada, corrige isso. Claro, se o grau for maior vai estar mais embaçado, se for um grau menor está menos embaçado, corrige isso e a pessoa volta a poder enxergar. Em alguns casos, não em todos, na minoria, o óculos é tratamento, principalmente em criança. A gente prescreve um óculos para poder fazer um tratamento de algum problema que a criança tem. Mas na maioria das vezes o óculos não é tratamento. O óculos é simplesmente um auxílio para a pessoa enxergar. E importantíssimo, né? Voltando um pouquinho a falar, eu acho que eu entendeu direitinho? Tá claríssimo, claro, né? Tá claríssimo. Se tiver alguma... Eu tô achando até interessante essa distinção que você faz.
do óculos, ainda mais na criança, sendo um tratamento. Então, por favor, é claro que você não conhece meu caso, nunca fiz exame de vista com você, mas eu uso óculos desde os 8 anos e sei perfeitamente que ao longo desses anos, é lógico que vamos fazer pura dedução aqui, tá, o Emerson? Sim. Meu grau sempre foi relativamente baixo. Isso pode ser resultado desse uso desde da infância? Pode. Quer dizer, sim. Meus pais observaram algum problema, me levaram no oftalmologista? Depende muito do problema que a pessoa tem. Existem situações em que usar o óculos ou não usar o óculos não vai interferir no aumento ou não do grau. Existem alguns trabalhos, um entra em contradição com o outro, mas aí existem situações específicas para cada caso. A gente tem que analisar caso a caso. Entendo. De maneira geral, o óculos ele serve apenas como auxílio mesmo para a visão. E após os 40 anos, principalmente, após os 40 anos, a pessoa começa a ter uma dificuldade a mais, que é em dar o foco na imagem para perto. E aí necessita, além desses óculos de longe, vai necessitar de um grau específico para leitura, que é um grau para perto, que passa a usar esses óculos multifocais. Algumas pessoas utilizam apenas para perto, mas eu queria deixar bem claro que óculos é diferente de qualidade de visão. Uma pessoa que tem um grau X, se tem um grau mais fraco ou um grau mais forte, no óculos, isso não tem muita importância. É mais importante a qualidade da visão dessa pessoa. Às vezes uma pessoa que tem um grau mais baixo, ela tem uma visão menor do que às vezes uma outra pessoa que tem um grau maior nos Agora óculos. Realmente eu não entendi. Como assim? Explica melhor. Porque a qualidade da visão é que é importante. A pessoa com óculos, ela enxerga uma quantidade. A acuidade visual da pessoa é de um jeito. Essa qualidade é que a gente tem que cuidar no decorrer da vida. Então a pessoa procura oftalmologista e a gente vai mantê-la com boa qualidade de visão. Se para chegar nessa qualidade de visão necessitar de óculos, a gente vai prescrever o óculos. É para explicar que o óculos ele é puramente para poder ajudar a melhorar a qualidade da visão. Ele não é nenhum tratamento. Não, sim, eu entendi, mas eu confesso, eu fiquei sem compreender essa distinção que você fez. De um lado, uma pessoa com um grau baixo pode ter uma visão de qualidade menor. Porque as pessoas às vezes confundem a qualidade de visão com óculos. Acha que uma pessoa que está usando um óculos grosso, ela enxerga pouco. Essa pessoa, às vezes, com o óculos grosso, o óculos mais forte, ela enxerga ótimo, ela enxerga 100%. Ela tem uma visão de 100%. E às vezes existem as pessoas que têm um grau mais baixo, fraco, um grau fraquinho, e a visão não chega a 100%. Mas isso seria natural de cada um. Natural de cada um. Ah, sim, agora entendi. É o natural de cada um. Então o fato da pessoa usar óculos, ou um óculos mais forte ou um óculos mais fraco, não significa que ela tenha uma baixa de visão. Ela tem a baixa de visão quando está sem óculos. Mas com óculos a visão dela permanece perfeitamente. Sim, e essa tecnologia atual que você vê hoje em dia, eu mesmo tenho colegas no trabalho, não vou citar aqui os professores, você está conversando com ele com o aparelhinho na mão e... Não tem problema nenhum. Não existe nenhum trabalho científico comprovando o problema no olho, uma doença no olho provocado por alguma tecnologia dessa, né? Uma televisão, um smartphone. A pessoa vai forçar, né, para poder enxergar. Vai cansar. Cansou, ela para um pouquinho, descansa e volta à atividade normal. Eu costumo brincar com os meus pacientes que reclamam, que estão lendo, principalmente os estudantes. Eu estou lendo muito, meu olho está cansando. Falo assim, cansou, você para um pouquinho, descansa. Igual aquela lavadeira que lava a roupa na mão o dia inteiro. No final do dia ela vai estar com o braço cansado. Mas isso não fez mal para ela. Ela só trabalhou. O olho é a mesma coisa. Se você trabalha com os olhos, você lê muito, ele vai cansar. Mas ele não vai ficar doente por causa disso, não. Pode forçar à vontade, que não tem problema nenhum. Não existe nenhum trabalho que eu conheça na literatura que comprove uma doença nos olhos provocada por uma tela de um computador, por uma tela de um smartphone. Isso não existe até hoje. Pode sim o uso indicar que a pessoa tem problema. Quer dizer, se ela se aproxima mais, né? Isso, a pessoa começa a usar, começa a cansar muito, né? Muito rapidamente, ou então ela quase gruda a cara na tela. Não consegue usar o aí computador. Sim, aí é uma outra situação. Aí tem que procurar o oftalmologista. Não o uso em si. Não. É interessante isso. Emerson, agora caindo dois assuntos muito sérios, que são glaucoma e
o problema de visão provocado pela diabetes? Ótimo. É um assunto importantíssimo. São duas causas de visão, de cegueira. Tanto a diabetes como o glaucoma levam a cegueira irreversível. Uma pessoa cega por causa do glaucoma ou uma pessoa cega por causa de uma diabetes, ela não volta a enxergar mais. É irreversível, diferente da cegueira da catarata. A pessoa perde a visão, faz a cirurgia, volta. É uma cegueira reversível. Como a diabetes e o glaucoma tem uma cegueira irreversível, a gente tem que ter um cuidado muito grande com os dois. O glaucoma, as pessoas conhecem o glaucoma como aumento da pressão dos olhos. Não está errado em falar isso não. É porque existe algumas situações que a pressão do olho está baixa e a pessoa mesmo assim tem um glaucoma. Mas não está errado em falar que é o aumento da pressão dos olhos, não. O glaucoma, a gente tem uma perda da camada de fibras nervosas do nervo óptico. O glaucoma, ele mata o nervo óptico. O nervo óptico é quem leva a imagem que você enxerga para o cérebro. Então, se o nervo óptico está morrendo, se ele morrer, não vai chegar a imagem no cérebro, a pessoa vai perder a visão. Geralmente, de uma maneira mais fácil de explicar, a pressão alta nos olhos, o aumento da pressão dos olhos, ele impede que chegue nutrientes para o nervo óptico dentro do olho. E aí a falta de oxigenação, a falta de nutriente vai fazendo o nervo óptico morrer. Com a morte total do nervo óptico, a pessoa não enxerga mais. Então o glaucoma é uma doença, a gente chama de neuropatia óptica glaucomatosa, é uma doença do nervo óptico provocada muitas vezes pelo aumento da pressão dos olhos. O tratamento é o acompanhamento com o oftalmologista e a gente trata a maioria dos medicamentos, os medicamentos que a gente utiliza para tratar o glaucoma, ele entra abaixando a pressão dos olhos. A gente abaixa a pressão dos olhos e ela mantendo a pressão dos olhos baixa, a gente evita a progressão dessa perda de visão. Uma pergunta de um leigo absoluto. Uma pessoa hipertensa, isso... são coisas diferentes. Coisas distintas, né? A pressão do olho, ela não está ligada à pressão arterial. Ah, tá. Elas são duas coisas diferentes. E o glaucoma, ele é genético. Ele passa de pai para filho, de avô, né? Então, uma pessoa com história na família de glaucoma, é muito importante procurar o oftalmologista e fazer esse acompanhamento sempre, para poder detectar esse glaucoma precocemente e tratar essa pessoa, controlar esse glaucoma antes que ela perceba que tem o glaucoma. Porque se a pessoa perceber que está perdendo a visão, significa que já perdeu a visão. E isso que perdeu não recupera mais. Vou falar da diabetes também, que eu acho muito importante. Mas aí, eu queria... Desculpe insistir no glaucoma, mas você citou o caso de ser hereditário. Agora, não sendo hereditário, existe alguma coisa que possa motivar isso? O glaucoma, esse aumento da pressão? O glaucoma, existem vários tipos de glaucoma, né? Mas o glaucoma, ele afeta... A gente trabalha com estatística. O glaucoma, ele afeta principalmente as pessoas acima de 40 anos de idade. Isso não significa que pessoas com menos de 40 anos de idade não vão ter glaucoma. Vão sim, muitas têm. A história familiar é um fator importante. Ela não é o fator principal. Sim. Mesmo uma pessoa sem história familiar, ela pode desenvolver o glaucoma, ela pode ter o glaucoma. Mas a gente leva em consideração a história familiar dessa pessoa para poder procurar essa doença, que é uma doença... Deixa eu melhorar minha pergunta. Quando você disse agora há pouco, há 1 minuto, que uma pessoa com glaucoma, se ela já perdeu uma parte da visão, essa perda é irreversível. Agora, por exemplo, eu não tenho perda nenhuma no momento, além do grau de óculos que eu uso e tal. Sim. Existe algum indicativo que, além do exame periódico... Só o exame... dentro do consultório com o oftalmologista que você vai conseguir detectar o glaucoma. Ele é assintomático. Nossa. A pessoa não tem sintoma. É por isso que é muito importante o acompanhamento com o oftalmologista. A pessoa ela passa uma vida com glaucoma e sem perceber nada, sem sentir nada. Então, como é uma doença assintomática e que leva a uma cegueira irreversível, dá para imaginar como é importante o acompanhamento oftalmológico. Então, quando existe história na família, por isso é que a gente fala na história na família, quando existe história familiar de glaucoma, e como é uma doença silenciosa, essa pessoa tem que procurar o oftalmologista, ela tem que fazer o acompanhamento com o oftalmologista para tentar detectar
esse glaucoma. Lembrando que todo oftalmologista, desde novinho, quando você vai a um oftalmologista, ele sempre está procurando glaucoma no seu olho, ele sempre está fazendo exame na tentativa de identificar essas doenças silenciosas. E você me deixou assustado, porque eu deveria ir no oftalmologista em junho, estou atrasado, então você conseguiu me assustar. Agora, vamos ao outro assunto também gravíssimo e que eu pedi para você guardar um pouco, diabetes. Diabetes, pronto. Bom, diabetes, a diabetes é uma doença que afeta o organismo inteiro, né? Ela afeta o corpo de uma maneira geral. Os olhos, a gente tem uma facilidade muito grande de identificar problemas de diabetes nos olhos, os problemas que a diabetes leva para o olho, porque é transparente. A gente consegue fazer um exame de fundo de olho e a gente consegue ver as veias, a artéria, tudo dentro do olho de uma maneira bem tranquila. Então um diabético que não controla bem a glicose, que mantém essa glicose mais alta, no decorrer de algum tempo, ela pode desenvolver uma doença que chama retinopatia diabética. A retinopatia diabética é que, se não tratada, se não controlada, ela leva à cegueira. É bom lembrar que uma pessoa que já tem a retinopatia diabética, essa diabetes não está afetando apenas os olhos, não. Essa pessoa está afetando o organismo inteiro. Uma outra situação horrível que afeta também os rins da pessoa. Então, ela tem que ficar preocupada. Eu acho a diabetes, eu não sei se quem é a pior, diabetes ou um câncer, eu acho. Não, a diabetes, ela é terrível. A diabetes tem controle. O problema da retinopatia diabética é a falta de controle das pessoas. A diabetes, a pessoa que encontra-se, né, com a glicemia elevada, que tem a diabetes, basta controlar. Ela tem que ter uma vida, não é minha área, né? Eu não sou endocrinologista, mas ela tem que controlar essa glicose, ela vai manter essa glicose baixa e aí ela vai evitar as complicações da diabetes. As complicações da diabetes, a retinopatia diabética é uma delas, é a falta de controle da diabetes. O oftalmologista, quando identifica uma retinopatia diabética, um problema de diabetes, existem tratamentos. Não significa que a pessoa está com a retinopatia que vai ficar cega. Não é isso. A pessoa identificou um problema de retinopatia diabética, ela precisa tratar. E aí, desculpe te interromper, e aliás, só esclarecendo, quando eu fiz a comparação da diabetes com o câncer, é que a diabetes, ela afeta literalmente todo o corpo, todo o organismo, quer dizer, é uma coisa que me assusta. Entendi. Quer dizer, ela acaba provocando outros problemas que você... Mas a medicina hoje controla isso muito bem. Sim. Mas voltando aí sim, e por isso eu lhe interrompi, Emerson. Quando você falou do glaucoma, você foi muito claro e incisivo. Ele é assintomático, né? Assintomático. E o problema provocado na visão pela diabetes cai na mesma situação? Não. Uma pessoa que está com a glicose elevada, ela vai procurar o médico para controlar essa glicose. Certo. O médico, a primeira coisa que vai falar com ela, vai pedir alguns exames e vai encaminhar para o oftalmologista. O oftalmologista vai avaliar o fundo do olho e vai acompanhar essa pessoa no decorrer da vida dela. Identificando o início de uma retinopatia diabética, o oftalmologista vai conduzir o caso de maneira bem tranquila. Ele vai tratar essa retinopatia, não deixando ela evoluir para uma cegueira, uma eventual cegueira. Então, existem tratamentos a laser, existem exames para poder identificar esse problema nos olhos precocemente, né? E geralmente o diabético ele já sabe disso, ele já foi bem orientado lá no endocrinologista e ele procura o oftalmologista para fazer a prevenção. É um pouquinho diferente do glaucoma, porque não é todo mundo que pode ser acometido, só os diabéticos. Então a pessoa com o diagnóstico de diabetes, ela vai procurar o oftalmologista. Tem uma preocupação dobrada. Agora, e no caso, comparando ao glaucoma, você disse que se uma pessoa com glaucoma, ela perde qualquer coisa, uma fração qualquer da visão, isso é irreversível. E no caso do problema... É diferente no caso da diabetes. Não, pode ser revertido. Pode. Exceto, é claro, quando os casos tivesse chegado no extremo. Um caso de uma retinopatia diabética inicial, onde a pessoa às vezes já observa uma alteração da visão, a própria glicose elevada pode alterar a visão, a pessoa tem uma perda,
piorar um pouco a visão. Isso tudo é reversível. Com o tratamento a pessoa melhora a visão, volta a enxergar perfeitamente, sem problema nenhum, faz o acompanhamento e vai ficar boa o resto da vida. O grande problema da diabetes são as pessoas que não cuidam. São as pessoas que mantêm a glicose elevada, que acham que está tudo bem, e ela vai colher esses frutos lá na frente. Glicose alta hoje vai prejudicar a pessoa, é lá na frente. Então, quando começa a piorar, quando começa a ter o problema, que ela vai correr no médico para poder tratar, isso pode ser tarde. Então, a diabetes é a prevenção. Fez o diagnóstico de diabetes, sabe que tem diabetes, está com o diagnóstico de diabetes, vai realizar a prevenção. Existem vários tratamentos para a retinopatia diabética. Hoje em dia ela é muito bem estudada, muito bem conhecida. A gente trata, as pessoas ficam ótimas. Eu tenho vários pacientes diabéticos há vários anos com visão excelente, com a retinopatia diabética, com visão excelente, e vai ficar assim pelo resto da vida da pessoa, com visão ótima. Olha, aí já me deixa mais tranquilo. O susto que você me deu no glaucoma, eu fico mais em paz agora com a questão da diabetes. E eu confesso, né, foi agora, pouco antes de começarmos a nossa gravação, uma doença que eu desconhecia solenemente, moscas volantes. Ah, sim. Essa eu desconhecia. Isso é uma pergunta muito frequente no consultório. Moscas volantes é quando a pessoa enxerga uma opacidade na frente dos olhos. Cada pessoa enxerga de uma forma diferente. Às vezes a pessoa enxerga um mosquitinho, uma vírgulazinha, algo na frente dos olhos balançando. Isso significa que tem algo dentro do olho, no vítreo, no gel que a gente tem dentro do olho, que está andando para um lado, para o outro lá dentro, fazendo a pessoa enxergar, dando uma sombra, alguma coisa. Cada pessoa relata uma forma diferente dessa mosca volante. A mosca volante ela pode ser um sintoma de uma infecção, de uma inflamação dentro do olho, de alguma doença. Ela pode ser simplesmente provocada por uma situação natural do olho, que a gente chama de descolamento do vítreo posterior, que é o DVP, pode levar a mosca volante. Esse descolamento do vítreo posterior é uma coisa natural, o olho, com o passar dos anos, o vítreo ele solta, ele se descola e causa essas moscas volantes, e a pessoa começa a enxergar esses mosquitinhos. Se essa mosca volante ela veio de maneira natural, sem agredir o olho, sem ser por causa de alguma doença, ela não tem problema nenhum. Vamos imaginar o seguinte, a gente tem dentro do olho um gel. Quando a gente é muito novinho, esse gel ele é bem denso. Uhum. Uma pessoa, quando a gente vai envelhecendo, esse gel ele vai ficando mais molinho e vai ficando mais líquido. Pequenas opacidades, pequenos pontos escuros dentro do olho, com o passar dos anos ele vai começar a movimentar para um lado e para o outro, com muito mais facilidade do que quando a gente era mais novo, porque o gel era mais denso. E isso, quando começa a movimentar essas moscas volantes dentro do olho, essas opacidades, a pessoa começa a enxergar e a pessoa preocupa. Todas as vezes que a pessoa está tendo essas moscas volantes, que são esses mosquitinhos passando na frente, essas opacidades, ela deve procurar o oftalmologista para poder diferenciar. Até porque, desculpa te cortar, pelo que eu entendi, é como se fosse uma ponta de um iceberg. Pode ser qualquer coisa. Pode ser, Ou melhor, qualquer coisa não, mas pode ser muita coisa. Várias podem ser. Ainda bem que a maioria das vezes ela é natural, ela não tem problema nenhum. A maioria das vezes. Mas a pessoa tem que procurar para poder descartar algumas doenças que podem levar, que às vezes o primeiro sintoma é a mosca volante. Tá certo. Emerson, olha, se a gente continuasse aqui, a gente ia ter que gravar um programa de, sei lá, quantas horas, entendeu? Porque realmente, o que eu aprendi aqui, tanto que eu acho que é um dos programas que eu fiquei mais silencioso, porque de fato aqui... Falei muito, né? Não, mas eu aprendi, eu adoro aprender, entendeu? Então hoje eu aprendi e aprendi muita coisa mesmo. Queria te agradecer, tá, pela participação. Queria já deixar claro que espero contar com você em outras oportunidades, claro, que o nosso programa é gravado e o nosso ouvinte já sabe disso, ele pode entrar em contato com a rádio, pode solicitar, pode colocar algumas questões e a gente, vez por outra, temos que convidar e fazemos isso com enorme prazer, uma pessoa que já foi entrevistada anteriormente. Bom, nós encerramos o nosso UFOP Entrevista de hoje com Emerson Alvim de Lima, que tem graduação em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais,
pós-graduação de Clínica dos Olhos pela Santa Casa de Belo Horizonte, instituição também onde ele fez uma outra pós-graduação em retina e vítreo e imagem. Por fim, especialista em oftalmologia pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia e médico da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto. Eu sou Antônio Marcelo Jackson. Nosso programa tem a produção do Danilo Nonato, Eliene Santos, Fernanda Marques e Gabriela Telésforo, a sonoplastia do Cimei Golderim e a direção geral é do Chico Dayer. Até o nosso próximo UFOP Entrevista. Um grande abraço a todos.